Olá pessoal, aqui é Sérgio Viola do Grammar Drops e hoje eu quero falar com vocês sobre discurso direto e discurso indireto. Então, direct speech ou indirect speech. Pode também ser chamado de reported speech. Eu prefiro geralmente falar reported speech, tem a ideia de discurso reportado, aquilo que você conta para outro, mas as duas formas são válidas. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso nesse canal, mas eu estava olhando o vídeo e ele está já com um formato bem antigozinho, bem assim, esquisitinho para os tempos atuais. Então eu decidi refazer esse vídeo, agora com algumas coisas mais interessantes, né, para esse momento. Mas o conteúdo é basicamente o mesmo e eu espero que vocês aprendam alguma coisa interessante, ou revejam, reforcem, tirem dúvidas, tá bom, pessoal, sobre essa questão. E o que acontece é o seguinte, quando eu uso reported speech, eu estou contando o que me disseram. Eu estou contando para outra pessoa o que alguém me disse. É a famosa prática do disse-me disse, ou disse que me disse, né? Para falar assim de uma forma divertida. Então, por exemplo, se você diz o que alguém disse para você, se você reconta, obviamente você vai ter que usar o verbo dizer no passado. O problema é que o verbo dizer no passado pode ser said e pode ser told. E aí a questão é, quando é que eu digo said e quando é que eu digo told? Eu vou dizer told quando eu falar que a pessoa falou com alguém. Eu vou dizer quem foi a pessoa com quem ela falou. E eu vou dizer said quando eu falar apenas da frase em si, da fala em si. Por exemplo, se eu disser assim, vamos supor, he said good morning. Ele disse bom dia. Eu estou dizendo só o que ele disse. Eu não estou dizendo a quem ele disse. He said good morning. Agora, se eu falar assim, he told me that he was on vacation. Então, ele me disse, he told me, que ele estava de férias. Um erro muito comum no Brasil é o aluno falar he said me. Está errado, gente. Não pode falar isso. He told me é a forma certa. Só que eu só vou usar said and told porque eu estou falando na afirmativa ou na negativa sobre aquilo que a pessoa me disse. Se eu for falar de perguntas, ele me perguntou, já não vai ser mais ele me disse, vai ser ele me perguntou. Então eu vou usar o verbo asked no passado, né? Ask, asked. Mas nós temos vários reporting verbs, que é uma outra categoria de, vamos dizer, verbo para contar o que alguém disse para você. Isso a gente vai ver em outro momento. Agora a gente vai focar em said, told and asked. E já é trabalho à beça, vocês vão ver. Então, se você está contando a alguém o que uma primeira pessoa te disse, é importante prestar atenção no pronome. Por exemplo, se eu falar assim, I like you very much, eu gosto muito de você, I like you very much, você vai reportar dizendo, Sérgio told me that he liked me very much. Você não vai dizer, Sérgio told me that he liked you very much, porque ele não falou que gostava da pessoa com quem você fala agora, ele gostava de você. Então você vai dizer, Sérgio told me he liked me very much. Aquele you da frase original virou me, tá bom, gente? É importante pensar nos pronomes. Se eu estou falando de um garoto, eu vou usar tudo com he, him, his. Se eu estou falando de uma garota, she, her, entendeu? E assim vai. Se eu estiver falando de várias pessoas, vai ser they, them, their, se for possessivo, e assim vai. Então, quando você fala, por exemplo, my mother said that dinner was ready. A minha mãe disse que o jantar estava pronto. Só que quando ela falou o seguinte, dinner is ready. Dinner is ready. Então eu tive que colocar o verbo no presente no passado. Porque o jantar não está pronto agora, ele estava pronto quando ela falou comigo. Então, my mother said that dinner was ready. Tá bom? Isso porque eu estou reportando aquela frase não imediatamente, mas tempos depois, né? Por exemplo, se eu falar the children are playing in the yard, as crianças estão brincando, né, no quintal. Para eu reportar essa frase, eu vou dizer, vamos supor que foi a mãe que disse isso, né? Minha mãe falou, the children are playing in the yard. My mother said that the children were playing in the yard. As crianças estavam brincando no jardim. Por quê? Porque agora não estão brincando mais, mas naquele momento que ela falou, elas estavam brincando. Então um verbo que é presente vira passado. Um verbo que é presente contínuo vira passado contínuo. Um verbo que é will vira o quê, Sérgio? Vira would, porque o would é o will mais remoto.
Enquanto eu digo eu farei com will, eu digo eu faria com would. Né? Então, por exemplo, se eu falar I will go with you, Sérgio said he would go with me. Ou então, até melhor, he would come with me. Já que agora eu estou falando de mim mesmo, né? Então pode ser come with me, em vez de go. Né? E tudo isso é importante pensar, gente, quando você faz reported speech. Agora, como é que funciona com... Porque eu falei que o presente vira passado. E quando é passado, vira o quê? Vira passado perfeito, vira past perfect. Então, se eu estou falando no presente perfeito, present perfect, ou no simple past, passado simples, os dois vão virar past perfect. Por exemplo, se eu falar I visited England last year. Sérgio said he had visited England the year before. Por que the year before? Porque foi um ano antes daquele momento em que ele falou. Não é no ano passado referente a agora. É o ano anterior àquele que ele falava ali. Isso porque eu falei I visited England last year. E se eu falar I have been to England many times? Aí não é mais passado simples. É present perfect. Como é que eu vou transformar? I have been to England many times. Sérgio said he had been to England many times. Igualzinho o simple past. Tá vendo? Só não tem o tempo definido. Mas eu vou usar o mesmo passado, porque o past perfect é o passado dos dois. E lembrando, não tem passado para o past perfect. Não tem um verbo mais remoto do que ele. Então, se eu falar assim, I had eaten lunch when my mother arrived, você vai dizer, Sérgio said that he had eaten lunch when his mother arrived. Não vai mudar nada. Porque não tem coisa mais remota do que o mais remoto dos verbos do passado, que é o past perfect. Tá vendo? Então é muito importante você pensar nessas categorias dos verbos. Mas elas não são a única coisa. Aliás, tem uma coisa importante. Quando você usa going to, I am going to travel tomorrow. Sérgio said he was going to travel the next day. Então, ó, I am going to travel vai virar he was going to travel. Porque eu digo, eu vou viajar amanhã. Você vai dizer, ele disse que ia viajar no dia seguinte, né? Por que você vai dizer no dia seguinte, não amanhã? Porque pode ter passado vários dias já. Então amanhã não é mais a referência. É o dia seguinte ao que ele disse. É importante lembrar que quando a gente fala de obrigações, tanto have to como must vão virar had to. Por exemplo, Carlos said, I must go. Eu reporto, Carlos said he had to go. Mas se eu falar, Carlos said, I have to go, como é que eu vou fazer? A mesma coisa. Carlos said he had to go. Então, must go and have to go vão virar had to go. Tá? Isso é importante lembrar. Não tem passado para must. Então, eu vou usar had to, assim como eu faço com have to, que vira had to. Tá bom? Aí você tem que pensar também nos advérbios de tempo. Então, se o cara falou yesterday, agora eu vou falar the day before. Se o cara falou tomorrow, eu vou falar the next day, ou então the following day. Se o cara falou today, eu vou falar that day. Se for lugar, por exemplo, here, vai virar there. Tá vendo, gente? E se for there, Sérgio, vai ser there mesmo. Porque não tem coisa mais remota do que there. Então, é importante você entender que se você usa um tempo verbal para falar no discurso direto, quando você reporta esse discurso, você tem que andar um passo para trás em termos do verbo. Então, por exemplo, I like traveling. Sérgio said he liked traveling. I'm leaving tomorrow. Sérgio said he was leaving the next day. Tomorrow vira the next day. Mas ele falou I am leaving. Então virou he was leaving. Tá vendo? Isso tudo é muito importante, gente, porque senão a gente não reporta corretamente. Os possessivos também. Se eu falar, my name is Sérgio, he said his name is Sérgio, or he said his name was Sérgio. Por que eu posso falar isso, Sérgio? Porque sempre é, né? Não muda. Mas eu posso falar he said his name was Sérgio. Vai que ele falou isso, mas não é realmente, entendeu? Lembrando que é uma opção usar that depois de said or told me. Told someone. Eu posso dizer, he said that he was tired, he said he was tired.
He told me that he was tired. He told me he was tired. Eu posso usar o that ou não. Porém, quando eu faço perguntas, eu não tenho opção. Eu tenho que usar alguma coisa para conectar. Se a pergunta for sim ou não, a resposta, tá? Se a resposta para a pergunta for sim ou não, for uma yes or no question, eu vou usar if. Por exemplo, Carlos asked me, do you work every day? Carlos asked me if I worked every day. Work virou worked, mas como é que eu conectei? Eu não usei that. E eu não posso deixar de usar o conector. Que conector? If. Carlos asked me if I worked every day. Isso porque é uma pergunta do tipo yes or no. Vamos supor que o Carlos fez essa pergunta. Can you drive me to work, Dad? Eu vou reportar da seguinte forma. Carlos asked his father if he could drive him to work. Olha aí o if. If he could drive him to work. Eu tive que botar tudo mais remoto, mas usar o if. E detalhe, não é mais uma pergunta. Não tem mais inversão. Tá? Agora ela é uma afirmativa. Eu estou apenas dizendo que ele perguntou se o pai dele podia levá-lo para o trabalho de carro. Tá bom? Agora, se for uma pergunta com WH question, what, where, who, how, when, essas perguntas assim, eu uso if? Não, eu uso a WH question. Por exemplo, Carlos asked me, what are you doing next weekend? Carlos asked me what I was doing the following weekend. Tá vendo? Carlos asked me what I was doing the following weekend. Eu uso what, eu não vou usar if, porque a pergunta era com what. Porque é uma palavra importante, ela tem um significado. Ou é como, ou é o que, ou é quando, ou é porquê, ou é aonde. Eu tenho um significado. Eu quero saber algo específico quando eu pergunto aquilo, né? Então, gente, para vocês poderem treinar, eu tenho um quiz aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo. É só você clicar e fazer o quiz. Ele é automático, ele é online. Então você faz e já tem a resposta na hora. Pode fazer mais de uma vez até, se você errar, refaça, não tem problema. E se você quiser perguntar alguma coisa, deixe a pergunta aqui nos comentários, tá bom? E eu vou revisar com vocês rapidamente aqui como que os verbos vão de um tempo para outro, tá? Vai ter uma listinha aqui para vocês verem, né? E um pouquinho de narração também. Então, sigam comigo até o finalzinho. Verb transformation. Direct to indirect speech. 1. Simple present becomes simple past. Direct speech, I eat an apple. Indirect speech, he said he ate an apple. 2. Present continuous becomes past continuous. Direct speech, they are playing soccer. Indirect speech, he said they were playing soccer. 3. Simple past becomes past perfect. Direct speech, I finished my work. Indirect speech, she said she had finished her work. 4. Present perfect becomes past perfect. Direct speech, we have visited Paris. Indirect speech, they said they had visited Paris. 5. Past continuous becomes past perfect continuous. Direct speech, I was studying all night. Indirect speech, he said he had been studying all night. Modal verb changes. 6. Will becomes would. Direct speech, I will help you. Indirect speech, she said she would help me. 7. Can becomes could. Direct speech, I can swim. Indirect speech, he said he could swim. 8. May becomes might. Direct speech, it may rain. Indirect speech, they said it might rain. 9. Must and have to become had to. Direct speech, I must study. Indirect speech, she said she had to study. 10. No change. Should remains should. Direct speech, you should exercise. Indirect speech, he said I should exercise. Other modal verbs that may remain unchanged. Ought to, could, might. Imperatives. Imperative becomes infinitive. Direct speech, study. Indirect speech, he told her to study. Gostaram desse vídeo? Esse é o Grammar Drops. Inglês pode ser mais fácil do que você imagina. Siga o canal.